Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante tirada do livro de João. É uma história que tenta responder a uma das maiores perguntas de todas, mas não com teorias complicadas, sabe? E sim com uma narrativa humana, poderosa, sobre um encontro que muda absolutamente tudo. E tudo gira em torno dessa pergunta, né? Quem é Jesus? É uma questão que, de um jeito ou de outro, moldou o mundo. E a fonte que a gente vai analisar hoje dá uma resposta que é, ao mesmo tempo, surpreendente e muito, muito pessoal. E o mais legal é que a resposta não vem como um manual de instruções ou um tratado de teologia, não. Ela se desenrola como uma história mesmo, cheia de emoção humana, confusão, uma dor profunda de luto e, no final, uma descoberta tão chocante que vira um mundo de ponta cabeça. Então vamos lá. A cena começa com Maria Madalena. E olha o cenário, ainda está escuro, antes mesmo do sol nascer. Essa escuridão lá fora é um espelho perfeito do que ela está sentindo por dentro. Uma tristeza, uma perda, um desespero total. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente entender. Maria chega e vê os fatos. O túmulo está aberto, a pedra foi rolada. Mas a conclusão dela não é de um milagre, é de mais perda. Ela interpreta tudo aquilo através do filtro da dor dela. E o que ela conclui? O pior cenário possível. Essa é a notícia que ela leva correndo para os discípulos. Dá para sentir o pânico na voz dela, né? A primeira coisa que vem à mente não é ele ressuscitou, mas sim roubaram o corpo. A dor é tão grande que a única coisa que ela consegue imaginar é mais tragédia, mais perda. Bom, ao ouvir isso, Pedro e João disparam. Eles saem correndo em direção ao túmulo. Eles precisam ver por si mesmos, precisam entender o que está acontecendo com os próprios olhos. A urgência é total. E é muito curioso ver como os dois reagem de formas completamente diferentes diante da mesma cena. João chega primeiro, ele é mais rápido, mas ele para, olha de fora, espera. Já Pedro chega logo depois e não pensa duas vezes, ele entra direto, examinando cada detalhe. Isso mostra que o caminho para entender as coisas não é igual para todo mundo, né? E dentro do túmulo tem uma pista, um detalhe que parece pequeno, mas que diz muita coisa. O lenço que estava sobre o rosto de Jesus não estava jogado de qualquer jeito. Estava dobrado, colocado de lado. Agora pensa bem, ladrões de túmulos agindo com pressa e no escuro parariam para dobrar um pano? Claro que não. Essa ordem no meio do caos sugere que algo muito mais deliberado aconteceu ali. Os discípulos veem isso e vão embora, provavelmente com a cabeça a mil tentando processar, mas o foco da história volta para Maria. E ela fica sozinha. Ela simplesmente não consegue sair dali totalmente consumida pela tristeza. E a dor dela é tão, mas tão profunda que acontece algo incrível. Ela vê anjos dentro do túmulo. Anjos, mas nem isso quebra o foco dela. A única pergunta que ela consegue fazer é: onde colocaram o corpo? Ela está diante do sobrenatural, mas a mente dela continua presa na perda. É nesse momento que uma outra pessoa aparece, alguém que ela acha que é o jardineiro. E essa figura faz duas perguntas muito diretas, que vão direto ao ponto. Por que você está chorando e quem você está procurando? Essas perguntas são a chave que vai virar toda a história. E agora atenção, porque este é o ponto de virada. É o momento em que a direção emocional da história muda 180 graus. E essa mudança não vem de uma prova ou de um argumento, vem de um som. Uma única palavra, o nome dela. O que finalmente atravessa aquela muralha de dor e lágrimas não é uma explicação, não é uma evidência, é o som familiar daquela voz chamando o nome dela, de um jeito que só ele chamava. E a resposta dela é imediata, visceral. Rabboni, que quer dizer mestre. Num instante, o choro vira alegria. A confusão se transforma em reconhecimento. A escuridão total dá lugar a uma luz ofuscante. E aqui está a grande sacada dessa narrativa, a verdadeira virada de chave, a compreensão que transforma. Não vem só de ter a informação correta, de saber que o túmulo estava vazio. Ela nasce desse chamado pessoal e dessa resposta que vem do coração. É o relacionamento, não só o fato. Mas esse momento incrível não é o fim da linha. Muito pelo contrário, é o ponto de partida. Esse encontro pessoal transforma Maria e, em seguida, a coloca em movimento. Dá a ela um propósito totalmente novo. A jornada de Maria em pouquíssimo tempo é impressionante. Ela começa como uma enlutada, passiva, passa a ser uma testemunha, mas ainda confusa,
E depois desse chamado, ela se torna a primeira mensageira, a primeira missionária a levar a notícia mais importante da história. E a instrução que Jesus dá a ela é muito clara. Não é para ela ficar ali, agarrada àquele momento. A ordem é: vá, vá e diga aos outros. A experiência pessoal dela não era só para ela. Tinha que se tornar uma mensagem para todo mundo. E isso tudo nos leva de volta à pergunta do começo. Afinal, quem é Jesus? Segundo essa história, a resposta vem em 4 partes. Ele é aquele que vence a morte. É aquele que entra no meio da nossa dor e a transforma. É aquele que nos conhece tão bem que nos chama pelo nome. E, finalmente, é aquele que nos dá uma missão, um novo propósito. Por isso, a conclusão é poderosa. A mensagem final de Maria não foi um relatório frio de um fato, do tipo o túmulo está vazio. A mensagem dela foi um testemunho pessoal, vibrante e transformador. Eu vi o Senhor. No final das contas, é o encontro que muda absolutamente tudo.